Aí, mas então, aí você, qual que é mesmo a sua formação aí mesmo? Acho que você comentou comigo alguma vez. Então, é assim, ó, eu entrei, cara, em 2005, Uhum, como ajudante de fazer plantio de silvicultura uhum, e preparo de área e os cuidados da planta, né? uhum, Então, mais ou menos ali por volta de, de um ano, mais ou menos, eu pratiquei nessa parte. E aí mudar de função uhum, para marcação e inventário florestal. uhum, E estou até hoje aí, ingressado aos 18 anos, né? Mais ou uhum. menos isso daí que a gente já está trabalhando. Ah, entendi. Lá dentro do curso lá, você tinha dito que você já assistiu a maior parte, quase todos os módulos, como é que tá lá? É mais ou menos 80% já concluído, né? Uhum, Vou faltar mais algumas partezinhas ali para a gente uhum, concluir o curso, esse dado por você aí. uhum, Então, as dificuldades que eu tive lá, cara, anteriormente, uhum, foi principalmente das origens de dados, né? uhum, As formas, principalmente. Porque uhum. então, até então, eu fui, assim, uma pessoa coletador de dados. Mas você fala assim, aí no seu serviço, você sempre teve essa dificuldade. Exatamente, porque até então, coletar dados era a minha prioridade, que até hoje ainda é, porque Uhum, então foi assim, ó, a gente entra fazendo marcação de desbaste, a gente usa desbastes na empresa que eu atuo no momento. uhum, Aí entra a parte de fazer inventário pré-corte, pós-corte e as considerações do esperado pelo levantamento e o uhum, real que traz para a gente, né? É a uhum, certa dificuldade que a gente teve, que eu tenho bastante, e que agora está tudo melhor, né? Foi encontrar esses parâmetros, principalmente da onde que vem ah, os inícios dos resultados, principalmente das fórmulas, né? uhum. Entendi. Por exemplo, a gente está conversando aqui, mas de repente quem vai assistir o vídeo ainda não te conhece, né? Você pode se apresentar aí, falar um pouquinho brevemente sobre você? Então, eu sou o Gilson, eu trabalho como encarregado de inventário florestal na empresa atual. Uhum, Eu moro aqui em Timbó Grande, Santa Catarina. uhum, Então, a gente presta trabalho a essa empresa e como a gente trabalha ali e quer ver um crescimento da empresa, a gente tem que se dedicar a principalmente os resultados e uhum, a finalidade que veio do diretor da minha empresa é aquela confiança que uhum, deposita na gente e que a gente tem que correr atrás dos objetivos, principalmente dos levantamentos, que hoje em dia a gente não pode se dizer que está tudo tranquilo, que uhum, o que eu estudei é o básico e que somente aquilo ali vai sempre realizar. No, principalmente, Juízo, que está correndo, né, cara? Tecnologia avançada e a gente não pode dizer que se acomodar em certos passos, a gente tem que sempre estar procurando, né? uhum. Entendi, não, bacana. Mas aí, por exemplo, pelo que você está falando, aí a empresa é uma empresa de plantios florestais? E, Exatamente. e qual É espécie que é? floresta plantada, espécie de Pinus terra. A gente Ah, tá. trabalha com esse tipo de pinos até então, porque ele não é tão resiliente quanto a espécie ilhote, né? Uhum. A gente trabalha ele para exportar as madeiras. Então, Ah, agora, tá. no ciclo de desbaste, de primeiro, segundo, terceiro e quarto desbaste, foi o quarto nós teríamos antigamente lá, Uhum. feito, e que de agora temos só o manejo de três desbastes, até por motivo da preferência da madeira fina e Hum, dos estudos genéticos, né? Que se você for procurar hoje numa serraria, uma tábua ali de uma árvore de 27, 28 anos, 30 anos, e uma madeira uma tábua de uma árvore de 16 anos, a de 30 aproximadamente por aí, a de idade, ela vai empenar diante dessa que é mais nova pela genética, né? hum. Mudança, essa aí Vai faz a... principalmente para serraria? Exatamente, para a serraria, papel, a celulose, né? Então a gente Hum, tem esse material. bacana. Como É, fecha o ciclo,
Uhum, Então, daí a gente tem que fazer aqui o levantamento de primeiro, uhum, segundo, terceiro. Aí o volume esperado, a gente pega de todas elas, desse desbaste, uhum, e dividimos ali pelos 12 meses, né, que é para ter o trabalho uhum. anual, né, sem Hum. parar, uma corrente. Ah, bacana, cara. Legal. Aqui, eu tô perguntando também porque aqui eu trabalho bastante, aqui eu tenho os meus clientes aqui de plantio, de reflorestamento também, mas aqui principalmente por conta da condição climática, né, a gente não tem aqui pinos, né? É Aham, mais eucalipto, principalmente eucalipto e teca, de maneira geral, né? Tem algumas outras espécies, ok. mas aqui no Mato Grosso é principalmente eucalipto e teca. Aí já com pinos a gente aqui não tem tanto dessa vivência, né? Mas legal, Então, bacana. com os avanços da tecnologia e a gente se aprimorar, né, a gente tem que se aperfeiçoar a cada tempo aí, por isso que Uhum, então, daí as procuras que eu tive aqui sobre os tutoriais de YouTube e redes sociais, a gente não encontra, Juízo, aquela informação precisa de acordo com as necessidades da gente, principalmente passo a passo, como fazer o inventário, a parte de média, a parte ali que você explica bastante a variância, o desvio padrão, a área basal, a gente dificilmente encontra. Por isso até que então, cara, foi tão importante a hora que encontrei o teu vídeo. Aí, o que que me trouxe ali para mim, sabe o que foi? Uma pessoa que trabalha, sempre trabalhou enfrentando climas, enfrentando todos os obstáculos que a gente tem hoje. Por isso que você está aí, cara, explicando para todos nós aí, com muita clareza, que é diferente. Eu vejo assim que tem bastante pessoas aí profissionais, como, por exemplo, o cara lá se formou engenheiro, mas ele só usa muito teoria, porque ele não tem muita prática, né? É diferente. Então, eu te dou meus parabéns aí, cara, por ter É, me ajudado obrigado. bastante. Aonde eu procurei essas respostas, eu encontrei. Quando te encontrei lá nos vídeos, né? E que encontrei o teu contato. Assim foi melhor ainda. E sabe qual que foi a minha preocupação? Hum, Foi assim, cara. Será que é mesmo o cara? Devido a muitos fake news, né? hum. A partir do momento que eu consegui seu número, foi a parte que eu te liguei para ouvir tua voz e fazer a comparação se realmente é esse cara do vídeo ou não. Será que não é inteligência artificial, esse cara? É, aí tudo melhorou para mim depois daquilo ali. Você viu que a gente já se falou bastante em relação a cubagens de madeiras, né? Uhum, E aí você me sugeriu o curso. uhum, Então foi uma mão cheia nesse momento a buscar por pessoas que têm resultado de prática, que pelo que eu percebo e você apresenta, é uma coisa que eu considero que muitas pessoas deveriam te procurar em relação a isso, porque se procura lá por inventário florestal, você encontra lá já os resultados finais, e não lá o passo a passo do início até o fim. E uhum. isso fica muito claro nas suas aulas, cara. Então, que não aprende quem não quer mesmo, realmente. Entendi. Você chegou a fazer engenharia, algum curso? Você tem alguma formação ou não? Então, é assim, com a minha força de vontade, e quando surge sempre, principalmente, aquele negócio de você querer saber e ver da onde que surgiu, por isso foi as minhas pesquisas até te encontrar. Então, não sou técnico, Uhum, nenhuma formação, entrei trabalhando sempre a buscar e buscar e buscar, porque eu me senti numa obrigação de passar resultados pela confiança que eu obtive ali do meu supervisor, de passar informações que lá ele vai trabalhar com resultados que ele vai passar para frente para os clientes, porque eu vejo da forma que
o inventário ele é exclusivo e muito importante para apresentação para os Uhum, clientes, né? uhum, Principalmente as ofertas de madeira, classe, preço, quantidade, total, volume, né? Então, eu me senti nessa necessidade de procurar bastante para levar até ele, meu supervisor lá, para melhorar a empresa, porque melhorando a empresa forma uma corrente, melhora todas as coisas, uhum, em todos os sentidos, e também na parte de setores, né? A uhum. gente tem ali civicultura, a gente tem o pessoal que trabalha no manejo de corte, também eu faço a marcação de classificação da madeira, por isso é importante a gente saber a raiz disso tudo e aonde vai dar os resultados para a melhoria das empresas. Ah, não, legal, Carol, bacana. Ainda mais saber assim que você, igual você está falando, você não tem curso de engenharia nem de técnico, você simplesmente Exatamente. botou a cara lá e foi e tá indo aí até hoje, né? Bacana mesmo. É, coincidência ou não, essa semana, terça-feira, eu fiz a live lá, não sei se você viu, mas eu falei, né, de maneira geral, assim, que o pessoal precisa para ter sucesso, né? Sim, E eu não falei que a pessoa precisa ter diploma. A pessoa precisa reclamar menos e fazer mais. Entre exatamente. as coisas que eu falei, né? Imagina se você, no seu caso, você ficasse com medo, reclamando, porque você não é engenheiro, não é técnico, não é agrônomo, você simplesmente é um cara que quer trabalhar e mostrar serviço. E. Então, Joilson, por isso que eu te escolhi, sabe por quê? Porque eu vejo assim, Hum, uma pessoa, e eu até já comentei isso lá na empresa, que eu considero um diretor de empresa, um engenheiro, quando ele consegue equilibrar os dados, a parte de prática e a parte de teoria. Porque se ambos não se condizem, ele não vai saber o peso lá do campo, aonde ele aplicar a teoria dele lá no escritório, sobre principalmente os resultados finais, né? uhum, E aí eu te encontrei uma pessoa assim, que você participa, você realiza, você tá lá, você calça uma bota, você não interessa muito se o clima tá legal ou não tá, e corre atrás dos teus, principalmente os benefícios para todos nós aí que você está passando para a gente sobre isso, levar adiante também as nossas dificuldades. legal, tamo junto. Mas aí, por exemplo, sobre essas suas dificuldades, era mais especificamente sobre isso. Você tinha dificuldade na hora de fazer os cálculos, o levantamento, você não, você não tinha muita segurança, o que que era a dificuldade sua? Exatamente. Pelo fato da insegurança de a gente ser só um coletador, aí como a evolução está correndo sempre sem parar, aí eu me senti uma dificuldade, principalmente de apuração de dados sobre o que eu estou coletando, se está correspondendo ou não a, principalmente o volume esperado, se isso vai ser apresentado, porque vai lá para os clientes, né? Se Uhum, dá uma diferença aí, um percentual meio alto, como é que a gente vai ficar, como que a empresa vai ficar diante disso, com alguns resultados que não batem e não chegam perto do esperado, né? uhum, Então, daí as dificuldades foi nessa parte, principalmente, Juízo, de encontrar lá as fórmulas, de onde elas pegam, até por sinal, a uhum, planilha que eu uso, que faço uso ali, ela já vem protegida ali, para você não ter problema lá, de repente, acidentalmente, clicar numa fórmula, mudar ela, porque muda tudo os parâmetros, né? uhum, Então, daí a gente já não tem muito acesso sobre isso daí. Eu consegui esse acesso tendo você explicando no curso que eu tive contigo, eu tenho essa facilidade, cara, e essa tranquilidade uhum, de conseguir voltar o vídeo e rever se é que eu não entendo ali, para fazer bem certo lá para frente os resultados, principalmente da onde vem as origens dos dados. Isso é muito hum, importante. A partir le- daí, cara, vai facilitar, porque até então tem um engenheiro lá, cara. O resto da dúvida, ele conhece, ele uhum, sabe bem, mas como a gente se sente ali como
vai colocar uma surpresa boa para ele, é através do estudo da gente. Porque até Uhum, então, deu para a gente ali ir trabalhar uma confiança, então a gente tem que passar o melhor e com novas esperanças e novos resultados diante do que é proposto para um trabalhador, para uma equipe, né? uhum. Mais ou menos por aí. Ah, legal. Você, nessa questão aí da coleta de dados e apresentar para os clientes, já teve algum caso em que você, sei lá, coletou algum dado, fez o inventário e lá na frente, na hora de mostrar o resultado, o pessoal viu algum erro, alguma coisa assim? Já aconteceu? Exatamente. Isso aconteceu no primeiro desbaste, no segundo desbaste e no corte raso. Hum, E o que que houve? Aí chama lá o diretor da empresa, olha, não fechou em volume, não fechou a quantidade de árvore, então isso preocupa a gente que está fazendo isso, entregando lá, uhum, para ele fazer aquela ponte aos clientes, né? uhum, Então, através dessa preocupação, é o que me fez, cara, a despertar, né? Porque imagine, uhum, a gente depositar toda uma confiança em uma pessoa para obter resultados e parar no tempo. É como se, tá louco, você parou ali e todo mundo vai andar, né? uhum, Por isso que eu digo, você é uma pessoa, por exemplo, o Joilson Tico, ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento, mas eu não digo que você tem tudo já, os parâmetros em tudo. Você tem que estudar, estudar e continuar estudando, porque a tecnologia avançada te traz e vai, o que posso te dizer? Ele vem desmascarando certas coisas que a gente lá atrás abafava uhum, por exemplo, não ter aquela ferramenta bem clara para trazer os resultados, né? uhum. Entendi. Como que foi que você chegou até mim? Como que você conheceu o meu curso? Então, de tanta procura, né, cara? Aí eu entrei no YouTube, busquei lá, de repente encontrei lá um cara lá, ó, você tira o diâmetro aqui, agora você vai fazer uma cubagem de árvore e tal, parcelas, principalmente isso daí. Aí me despertou a curiosidade, porque até então nos outros vídeos que a gente procura não encontra isso. Uhum. Então, por isso que daí foi o caso de, não sei como, mas encontrei teu número, cara. Em algum lugar por aí você achou? Foi no primeiro momento ali, já adicionei, já te mandei uma mensagem ali. Até Hum, para a gente comentar e relatar sobre isso que eu comentei anteriormente, das uhum, dificuldades que a uhum, gente consegue encontrar através dos seus vídeos, né? entendi. Você, volta e meia, eu faço daqueles eventos que eu chamo lá de Semana dos Florestais de Sucesso. Você chegou de participar de algum? Sim, sim, participei. O Aquilo lá é muito importante, que que você achou do evento? muito bom, muito importante. Isso faz parte de todos nós, né? Isso aí Uhum, é uma corrente, como se você vai trabalhar sozinho, mas você está passando para outras pessoas. A gente sempre está trabalhando com pessoas, né? uhum, entendi. Não, É legal. muito bom, muito bom. Você, antes de você comprar o curso, você tinha algum tipo de objeção, alguma coisa que você pensava assim, ah, não sei se eu vou comprar por causa disso ou daquilo? Realmente foi através dos fake news, né? Então, por isso que daí eu fiquei com o pé atrás. Uhum, De repente eu vou, me passa os dados, é aquela coisa toda que tem, né? uhum. Então, daí, quando eu percebi e tive esse contato contigo, que até então eu achei que você não ia me atender lá, cara, pelo teu nível de conhecimento e pela pessoa que você é. Então, quando você me respondeu ali, eu fiquei surpreso. Minha felicidade, cara, foi lá em cima, sabe? Exatamente. Tô falando com o homem aqui. Entendi. Mas aí a partir daí que você ficou mais confiante, que você falou, não, agora sei que é seguro. Como é que foi? Então, daí, por eu ter em base já o que você apresenta lá nos seus vídeos, foi o caso de eu entrar pro curso
porque ali eu senti que eu já ia estar preparado, já ia começar a participar de todos aqueles processos ali que você coloca em todo o curso, né? Uhum. Então, foi através disso que me deu aquela força de continuar e entrar em suas aulas. Te digo também que esse valor que te paguei ali, cara, referente a esses conhecimentos aí, é a mesma coisa que nada, cara. Nem lembro daquele valor ali, cara. Porque Já se pagou. a riqueza maior que você me passou, esse conhecimento, ninguém me tira, cara. E os parabéns para você, pela tua dedicação, porque chegar aí é uma pessoa que tem que batalhar, porque não é fácil, né, Júlio? É. Lá você viu o peso do trabalho, por isso que vai para os relatórios finais Uhum. com os resultados que todos nós aqui precisamos. Essa é a Uhum. importância. Entendi. Não, legal, cara. Bom saber que tem te ajudado, que tem dado certo. Exatamente. Depois que você adquiriu o curso, que você, né, começou a ter acesso ao tudo que tem lá dentro e tal, como que foi esse processo de você aplicar isso na prática? Então, primeiro no início você disponibiliza para a gente um vídeo, Uhum. né, teórico. Aí mais à frente você dá para a gente um presente, Uhum. que é uma planilha com todos os dados até então preenchido por você mesmo, para a gente fazer da maneira que está ali. Isso me despertou muito em relação ao que eu volto a dizer, as partes de fórmulas, da onde que veio e Uhum. como principalmente de volume, Júlio. Uhum. Essa parte de volume, nossa do céu, cara. Você abriu lá a mente lá, sabe? Uhum. Principalmente. Aí o volume e quantidade de árvore, a parte de fazer amostragem. Então é muito importante. Aí o Uhum. segundo, o terceiro exercício que me despertou mais ainda e que foi muito importante para mim, Uhum. a parte do desenvolvimento do início até o final, desde a coleta, desde a altura, aquilo que você colocou lá que é muito importante, os erros viciados lá da primeira planilha, Uhum. e realmente isso acontece bastante. Se tá um companheiro da gente trabalhando, o cara falou algo diferente, ou bateu alguma coisa, te desconcentra que você consegue, de repente, colocar um número mais 5, de repente 2 metros a mais na altura, Uhum. e que isso lá na frente realmente traz um problema grave ali, principalmente em volume, né? Uhum. E, o percentual lá tá uma quebra grande, né? Imagine se multiplicar lá pela área do talhão, né? É Uhum. o tanto aquilo lá. É isso numa parcela só. Imagina num hectare, num talhão, numa floresta toda, serra, colocar É, esses vícios que às vezes pode acontecer, né? E aí né? procurar alertar também Aham. para não cair nisso. E, por exemplo, hoje, né, depois né, não só ter acesso ao curso, mas já colocar isso na prática, o que que você vê de resultado real assim, que o curso trouxe para você? Eu me sinto uma pessoa realizada, me sinto uma pessoa tranquilo e que não bato muito a cabeça, entende? Porque até então a gente vira só em correria por falta de ir procurar uma pessoa Uhum. competente como você. É Uhum. parar para analisar e deixar correr. Até então, agora esses dias que eu te liguei, eu estava em campo, aí me parei para analisar isso daqui, ó. Pô, mas eu tô com tudo nas mãos e se batendo para quê? Aí fui, adiantei mais o curso, por isso que eu te disse que eu tô a 80% ali quase terminando, né? Uhum. E facilitou bastante agora aquelas correrias que eu tinha antes. Então, às vezes, o que eu digo para todo mundo, às vezes você parar e buscar uma pessoa como você, tempo é dinheiro, né? Então, Uhum. você apresenta para a gente, traz esses benefícios e resultados que demoraria tanto a um pequeno prazo, né? Isso é Entendi. muito importante.
Oh, legal. É, você falou uma coisa aí que eu não sei se já tinham me dito antes essa palavra ou se disseram, não prestei tanta atenção, mas lá que você se sente realizado, né? Porque pelo que você falou, você ficava frustrado antes Ah, se e imagina, né? Meu Deus, você sabe o que que é você tá sem um rumo, né? Se você é mesmo que você tá sem uma luz no final do túnel, uhum, apresentar algo a uma pessoa lá que te contratou, de repente, porque já surgiu isso daí de fazer trabalhos a terceiros, uhum, que por esses motivos me despertou que precisaria do meu trabalho, mas para apresentar lá o relatório, eu teria que estudar, eu teria que passar de uma maneira tranquila e com resultados excelentes para essas pessoas, até então, para ser divulgado, de repente, a uhum, minha pessoa e o meu trabalho. Foi isso que eu te busquei, por isso estou estudando e realizando, de acordo com os seus ensinamentos, a melhoria e o desempenho, né? Então, essa felicidade aí, uhum, essa realização, porque se torna uma pessoa realizada, você não tem medo. A partir do momento lá que chega alguém lá e te fala qual que são os parâmetros, o que você vai usar e qual vai ser a determinação. Então, você já tem um rumo, você já tem o que falar e principalmente o relato final do que vai fazer, porque não adianta eu chegar lá e dizer que eu vou fazer um certo trabalho, mas eu não falo para a pessoa o que seria os parâmetros usados, né? Até então, como a pessoa vai me pagar diante disso? Se uhum, ainda ele não sabe o qual tipo de trabalho eu ia oferecer para ele. Então é uhum, muito importante isso também, né? uhum. Bacana. Você, se alguém, né, se algum amigo, alguma pessoa, alguém que não conhece o curso tiver em dúvida, te perguntar, o que que você diria para essa pessoa? Olha, cara, se tem uma pessoa ali que é um contato meu, próximo de mim, já de cara eu já mando teu WhatsApp já. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu mando o link lá, a gente tem bastante acesso ao teu canal, aos teus vídeos. Eu já vou encaminhando esses dados aí para a pessoa, porque a dificuldade que eu estou procurando, eu sinto que tem várias pessoas, colegas, conhecidos meus, amigos, que eles estão lá, né, nessa fase que não tem essa direção de dados que você coloca muito claro, de início, meio e fim. Isso que é o mais importante para passar para essas pessoas ter essa direção, esse rumo para onde vai. Uhum. Então, antes você era um cara sem rumo, agora você tem um norte. Ah, não, agora mudou tudo, né? Agora mudou. As expectativas são bem outras, né? A gente se sente mais realizado, né? Isso é muito importante. A gente Legal. trabalha, Joilson, aqui eu faço atualização de mapas também Hum, nas áreas. Então eu faço assim o seguinte, eu uso o drone, né? uhum, A gente faz os voos, as fotos aéreas, aí a gente pega e manda para uma plataforma, né, para gerar ortomosaico, né? uhum, Eu lembro até dos mapas de calor que você apresentou para a gente, né, que é hum, importante também, muito importante. Quando a gente tem um mapa, a gente já vai em direção. O problema é quando não tem um mapa, quando vai fazer um trabalho em áreas que a gente não tem esses mapas já preparado, pronto, né? Então, daí nessa realização dos mapeamentos, o que a gente faz ali? Se muda uma estrada, se muda a parte de mata nativa, preservação permanente. Isso é importante a definição para registros, né? A gente tem uma empresa hoje certificada, isso é importante para ser apresentado, né? Trabalhamos também com a redefinição de APP, isso aí vai depender dos módulos fiscais, né? De, uhum, de, de cada área e governo, né? A gente sabe que hoje em dia pode mudar tudo, né? Então, os conceitos podem mudar e também. Eu tenho uma simples frase que um rapaz de uma empresa ali da Embrapa me passou, ele me disse assim, porque eu perguntei para ele,
do processo que ele estava fazendo em uma árvore, né, para o melhoramento genético. Eu disse, isso aí vai durar até quanto tempo? Ele me falou assim, olha, Jus, a gente tem uma expectativa daqui a 10 anos, mas o que que pode ocorrer? Durante esse tempo pode mudar tudo e nós podemos perder todos os tipos de levantamento que fizemos nessas árvores aqui. Então, por isso que a gente tem que estar preparado nas mudanças governamentais, na política, porque isso envolve muita coisa, né? Entendi. Lá dentro do curso você ficou com alguma dúvida? Não, ali está tudo tranquilo. Agora, uma parte que eu queria te perguntar, Hum, Joilson, principalmente ali, a gente tem uma certa dificuldade, principalmente a número de árvore, número de indivíduos ali dentro uhum, de um talhão, automaticamente dentro da fazenda, né? hum. Então, através de imagens aéreas que a gente faz com o drone, se tem alguma coisa que defina lá a parte de indivíduos, como um algoritmo, a gente já tentou fazer assim, cara. Se você tem alguma forma para passar para a gente, Você através de uma imagem de drone, para contar esses indivíduos, para a gente saber a quantidade de árvore que há no talhão, ou vice-versa. Uhum. Assim, lá dentro do curso eu ensino a fazer o cálculo dessa questão da quantidade de árvores através da questão das parcelas, né? Aham, Mas através de imagens não tenho até agora assim nenhuma experiência, entendeu? Porque realmente teria que ver essa questão da imagem, da forma como ela é captada, aí dependendo da aham, forma como ela é captada, um algoritmo específico para aquilo, né? Porque eu entendo que assim no setor florestal, assim depende, diferente, por exemplo, de uma cultura agrícola anual, que aham. existe uma clara diferença entre a cor do solo e a cor da planta recém-plantada, mas quando a gente fala Sim. de um plantio, né, que além das árvores tem mato competição, aí as árvores têm diferentes, às vezes dependendo da época do ano, a cor da folha muda, então, eu confesso que eu nunca vi nenhuma experiência nesse sentido ser já bem feita, executada até o final para a floresta plantada, entendeu? Aham. A gente trabalhou aqui, Joilson, com um algoritmo, a gente foi feito assim um plano de voo. Uhum, Esse plano de voo, ele, lógico, teve as velocidades certas, uhum, o plano de voo, de acordo com o chão, né, a topografia, morros, chapadas, em torno disso daí foi feito tudo ali um processo para obter essas imagens, para depois ser girado lá no programa para contagem de árvore. Essa contagem de árvore, ele tem um programa que ele identifica tudo que há em Y, desculpa, em triângulo. A uhum, parte em cima da árvore, ele faz como uma contagem de indivíduo. Lógico que tem os seus espaçamentos, né? Então a uhum, gente tem que ir lá no programa, se é 2,5, o que tiver antes de 2,5 não considera, para contagem do algoritmo. uhum, Só que, cara, em florestas ali, que estava aproximadamente ali de terceiro desbaste, uma floresta bem aberta. uhum, Lógico que esse levantamento tem que ser feito pós-corte, não demorar muito tempo, porque ela vai crescer, vai entrelaçar galhos, né? uhum, E facilidade é pós-corte. Então, sendo assim, foi feito tudo essa contagem. E fizemos daí o censo para ver se isso batia com os resultados do algoritmo. Mas não chegou a bater, não. ah, Teve tá. certas dificuldades ali em obter o número próximo. Então, por isso, como diz o meu supervisor, tudo está correndo, andando para o lado tecnológico. A empresa que eu trabalho hoje, ela tem mais ou menos uns 25 anos até agora. Por isso, então, também ela já desenvolveu bastante, né? Uhum, E queira ou não queira, a gente está indo para o lado tecnológico, né, Júlio? uhum. Então,
tem várias empresas aí que fazem contagem de indivíduos, né? Imagens aéreas. A gente tinha que se especializar mais nisso daí, Uhum, para, de repente, ir buscar só em campo um diâmetro, e buscar só em campo uma altura, porque daí, em quantidade, a gente já tem esses resultados. Lógico que quando a gente coleta um diâmetro e faz uma marcação de desbaste bem feita, homogênea, e vai trazer ótimos resultados no levantamento de inventário também, né? uhum. Então, isso daí que a gente tem que se aprimorar, né, e buscar mais, né? Não, tá certo. Vai, a gente tem que ir melhorando mesmo, entendeu? Por Uhum. mais que, igual você mesmo falou, né? É, eu tô trazendo essa minha experiência daqui, mas a gente vai aprendendo e isso tudo eu vou acrescentando também como conteúdo lá do curso, bacana. Você tem mais Exatamente. alguma dúvida lá? Agora eu tenho que estudar mais um pouquinho, né? Mas Então, o bom que 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 você já houve ali? tá, só de você já ser um cara realizado já é bom demais. Porque até então ainda surgem umas dúvidas, e pelo que você colocou ali, que a gente tem depois que obtém o curso, é você voltar e rever, de acordo com as vontades e a necessidade de cada aluno. Eu me vejo que eu tenho que voltar e rever algumas coisas ali, porque são bastante conteúdos, né? Uhum, E faz com que a gente tenha que voltar ou marcar em alguma coisa para a gente levar em campo, de repente, em necessidade. Né? uhum, entendi. Não, tá certo. Mas é isso aí, Gilson. Agradeço aí, cara. Valeu aí pela conversa, viu? O que a gente tenha no momento aí, Se tiver, só desculpa interromper, se tiver alguma interrupção aqui, acho que pelo menos para mim aqui mostra que o tempo aqui tá acabando, mas daí eu te mando o link de novo, tá? Pode ficar à vontade para falar. mas aqui está tudo bem, Joilson, então dá para a gente concluir. Primeiramente, te agradecer por você ter aparecido na minha vida, cara. Você foi uma pessoa aí que me abriu as portas aí, cara, principalmente é, nesse mundo corrido que a gente está, e apresentação de elementos, apresentação de dados, a chegar a uma conclusão que eu só consegui, cara, através dos teus vídeos e principalmente através. Tá me ouvindo aí? Sim, Ah, tranquilamente. tá. Então, cara, desculpa aí ó, a interrupção. Onde que a gente parou mesmo? As considerações finais, Ah, né? sim, né, que você estava dizendo. Pode, quiser concluir, quiser falar. Então, as minhas considerações finais, Joilson. Primeiro, é te agradecer por você ser essa pessoa que passa para a gente as necessidades que a maioria tem, e dizer para todo mundo aí que busque e que vá lá e se inscreva em seu canal e que principalmente entre nas suas aulas. Eu sou teu aluno e me Uhum, sinto honrado em conseguir obter esses conhecimentos a essa pessoa que você é, aos parâmetros que você passa sobre o inventário florestal e entre outras coisas, você também coloca para a gente realizar nos projetos que a gente tem. Então, é muito importante a todo mundo aí que está à procura, porque tem gente que trabalha, que já é profissional, sente suas dificuldades, ainda que a gente percebe que quando a gente trabalha em conjunto com pessoas de empresas, a gente entende e acaba percebendo isso em profissionais que eles têm bastante teoria, mas muito pouca prática. Diante dos teus conhecimentos, seus conceitos, o que você repassa para todos nós é de um profissional que sabe o peso do trabalho de cada situação, em cada lugar e principalmente ao clima, que principalmente tem bastante gente aí que não sabe o que é colocar uma bota no pé, né? Então, eu digo para todos que vai lá e busque e que baixe os vídeos, vai lá e confere e que entre nas suas aulas aí, que é um privilégio. E o que eu tenho a te dizer é, Joilson, sucesso aí nos teus projetos e continue, porque
a expectativa ainda é grande em relação aí às suas aulas, tá? Então, valeu, cara. Obrigado. E ó que você ainda nem terminou ainda, né? Ainda falta terminar lá. Exatamente. É aquela história, né, Juilson? A gente nunca termina, né? Você termina uma etapa, mas você tem que se aperfeiçoando a cada dia que passa, porque a evolução ela está muito corrida, né? É isso aí, cara. Não, valeu, Jus. Obrigado mesmo. Também te desejo aí sucesso, tá? Parabéns aí Obrigado. pelo seu esforço, pela sua dedicação. Eu tenho lá, a gente tem lá no nosso grupo de alunos bastante gente. Acho que a maioria, né, é graduado. É Exatamente. engenheiro, é biólogo, tem engenheiro ambiental, tem gente que está na faculdade, mas já vai se formar. Acho que você é um dos poucos que está tendo resultado aí, mas mesmo sem ter diploma, você tá já tendo resultado, tendo sucesso, né? Então, continue assim, cara. Parabéns que você também é exemplo a ser seguido, viu? Meu, muito obrigado aí pelas considerações. E dessa forma é o que a gente sempre vê e percebe, porque se você tem vontade, às vezes não adianta você ter um diploma se você não tem aquela vontade de conhecer e saber, né? Então, isso eu tenho bastante. A curiosidade me faz eu chegar até aqui como estou agora, Uhum. e a gente deve seguir e estudar cada vez mais e não parar por aí. Beleza, então. Qualquer dúvida quiser, pode me chamar lá, viu? Continua os estudos lá e vai fundo. Tá bom, então? O céu é o limite, beleza? Exatamente. Valeu. Sucesso, meu Certinho. querido. Ok, Abraço. obrigado igualmente. Fique com Deus. Fica com Deus.